Mas vamos nos centrar primeiro na realidade. Deixa escrito lá em cima, isso, realidade, ó. Maravilha. Vocês terem uma ideia, o Masaharu Taniguchi falou assim, só existe Deus e o universo que ele criou. É um paralelo enorme com isso aqui. Assim, ó, a figura 1 representa Deus, né? O ser onisciente aqui no Ocidente, ele é reconhecido como ser onisciente, onipresente, onipotente. No Oriente, ele é descrito como o ser com consciência em estado de bem-aventurança, a divindade. É uma descrição. E ele aparece como se fosse esse círculo, esse primeiro círculo aí, o eu sou. Veja que é um círculo vazio, não tem nenhuma imagem nele. Só está escrito eu sou para identificar quem é, né? É aquele o ser que é. Então é o eu sou. Esse é o ser. Então, a divindade é esse ser aí, o eu sou. Aliás, biblicamente ele se identificou assim, né? Vamos dizer que eu sou. Porque é o ser. É aquele que é, e sempre é. Agora, isso ele é assim. Então seria, para nossa compreensão, o ser com consciência em estado permanente de bem-aventurança. Esse é o ser real. Aí ele cria nele mesmo, porque não tem um outro lugar para ele criar. Na própria, nele, como princípio divino, ele cria o céu, que é aquilo que vai existir de eternidade a eternidade. Ou seja, as obras no céu são permanentes. E o que ele vai criar no céu é uma expressão dele. Isso é muito importante. Então, tudo que existe no céu tem a consciência do ser, sabe que é uma expressão dele. Tem essa percepção. Não existe percepção, não existe eu como, né? Por exemplo, se ele criou a água no céu, não existe a água e Deus. Existe assim a água como expressão de Deus. Todos os seres nos céus têm consciência de que são. Isso não, não é não é assimilável pela mente do personagem. Tudo no céu tem consciência. Tudo no céu é uma expressão do ser. Então, essa percepção de unidade é de tudo lá. Por isso que é de uma harmonia infinita, porque tudo sabe que é uma expressão dele. Então, tudo tem essa percepção. Quando Jesus aqui na Terra vai falar assim, eu e o Pai somos um, ele vai estar compartilhando uma percepção de unidade com essa. Então essa primeira figura aqui seria representativo de Deus no universo de infinitas possibilidades, na consciência dele, infinitas possibilidades. Aí ele cria algo real. E aí, como exemplo, é colocado uma imagem de um protótipo de um ser humano, nesse caso aí, aqui. Dos infinitos seres que ele se expressa como, ele vai criar, então, um ser como, nesse caso aqui, né, o protótipo de um ser humano. Agora vamos prestar atenção, porque a nossa real identidade é essa aí, ó. É o uau mesmo. Por isso que na Bíblia está escrito que nós fomos criados à sua imagem. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, para fazer algum sentido para a gente, imagine-se assim, a minha real identidade está no céu e é uma expressão de Deus. É Ele mesmo. Só que numa forma visível, assim, numa forma identificável, como se fosse, por exemplo, um ser. Agora, isso é a única realidade. E nós existimos assim, de eternidade a eternidade, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Porque nós somos isso. Não é que nós somos uma expressão dele. É ele que se expressou como esse ser aí. Então, nós somos esse ser aí. Não por nós, mas por ele. Ele se expressou. Então, a base desse ensinamento é perceber quem faz. É Deus quem se expressa no céu, que é a realidade. E essa realidade é onde a gente está. Agora, tem coisas que não são possíveis vivenciar no céu. Então, para essas coisas que não são possíveis, né? Por exemplo, tudo que é finito, não é possível no céu. Lá é tudo infinito. E como um exemplo básico para as pessoas compreenderem assim, o que não é possível viver no céu? Por exemplo, a experiência do perdão, que é maravilhoso, não pode ser vivida no céu, porque no céu não tem ofensor. Então, ele vai criar uma representação, como se fosse um teatro, uma coisa assim, olha. Só que ele não vai criar o conteúdo da representação, que é o que a gente vai criar embaixo das duas, olha lá, representação, figura 3 e 4. Ó, olha só o que vai acontecer na representação. Na representação, o contraste com o céu é que na representação, tudo é impermanente. Tudo que existe, desde o microcosmos até o macrocosmos, é impermanente. Tudo tem um ciclo, pode ser demorar bastante. Uma galáxia, por exemplo,
é impermanente também. Então, a característica da representação é que tudo aqui, na representação, é impermanente. E, inclusive, obviamente, os nossos personagens. Só que na representação a gente pode estar de duas formas. Tendo uma lembrança de quem nós somos, que seguiria a figura 3, ou não tendo a lembrança de quem nós somos. O que significa que nós vamos nos identificar completamente com o nosso personagem aqui na representação. Se você tiver na figura 4 e não tiver nenhuma lembrança, nada da sua real identidade, você vai imaginar assim, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, né? Vem de persona, eu sou essa máscara, eu sou esse personagem, essa pessoa aqui, com esta mente e com esse corpo. É assim que a gente vai se ver aqui, completamente esquecidos de que eu tenho uma identidade que não é impermanente, completamente esquecidos da nossa real identidade. Então, assim, a gente pode estar na representação, que é chamada da Bíblia chamada de terra, mas a gente não precisa perder a consciência de quem nós somos. E aqui, para ter essa consciência, normalmente acontece duas coisas. Ou a pessoa, os personagens, em algum momento, passam por uma experiência na representação e se redescobrem, relembram a sua real identidade, como no caso do Masaharu. Ele percebeu. Eu não sou um homem fenomênico nascido da minha mãe no dia tal de 1892. Eu sou um ser divino, eu sou um ser eterno. Ele, naquele momento. Então ele percebeu, naquele momento. Não é que ele com exclusão dos outros. Ele percebeu. O Buda também, só que a Muni também percebeu a mesma coisa. Percebe, eu sou isso, eu sou o todo. Essa percepção que a gente está falando está naquela figura 2. Está aqui, ó. Está aí, ó. A percepção está aqui. A percepção vem da consciência. Então, a consciência, o ser que é consciente, percebe. As percepções, todas elas, ó, olha de onde vem a impessoalidade. Todas as percepções estão no nível da consciência. Quando a gente vem para a representação, a gente assume uma mente. É como se fosse assim, uma identidade individual, separada. Aqui, ó, e a gente começa a pensar. Então, aqui, ó, tá falando assim, a identidade divina, ó, a imagem, a consciência do ser, vive o presente, ela medita, percebe a unidade, ela sabe. Isso que são as características da consciência de quem nós somos. Aí, agora, na representação, descendo um pouquinho, na representação, ó, a gente já tem uma... Vocês estão percebendo que o figura 3, ele mantém aquele círculo que representa a consciência do ser, como se fosse algo a quem ele está ligado. Então, eles têm uma consciência. Ele, por exemplo, é uma pessoa que já busca por Deus, uma pessoa que tem alguma coisa... Ela sabe que tem uma dimensão. Ela não perdeu completamente a noção de que eu tenho uma ligação de alguma forma. Ainda que ele pense que seja com um Deus separado, tal, a pessoa já tem uma noção. Normalmente, todo mundo vem para cá mais ou menos com essa noção. É mais raro quem venha para cá falando assim, eu não vou querer lembrar de nada daqui. Tem uma advertência bíblica sobre isso, que é assim, né? Nós estamos no céu, e ele fala assim, vocês podem, né? Deus fala assim, vocês podem comer da árvore, todas as árvores, menos essa aqui, ó, que é a árvore do conhecimento de bem e mal, que é a árvore de conhecimento de bem e mal, é da percepção dual. Ele falou, porque se vocês comerem, certamente morrerão. E aí Adão e Eva comem, e aparentemente eles não morrem, né? Porque eles estão em algum lugar. Passaram em algum lugar. Só que eles morrem para a percepção de unidade. E agora Deus passa a ser o Senhor Deus. Já é algo fora. Eles não têm mais a noção de que tem unidade com Deus. Então, quando a gente entra na representação, que é nesse universo aqui de luzes e sombras, a gente, via de regra, esquece da nossa identidade. E aí você entra aqui e começa a se identificar só com o seu personagem. E aí a sua mente passa a pensar. Olha só. A mente do personagem, a mente pensa. E ela passa a construir o mundo a partir das experiências que ela vê no mundo externo. A partir dos 5 sentidos, ela vai fazendo uma noção do que é o mundo. Essas coisas acontecem assim, 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 e vai tendo uma noção. E cada mente vai tendo uma noção muito pessoal. Tanto é que chega num certo tempo, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Só que os dois, com as experiências que tem, acha que o mundo é como, por exemplo, de um copo com metade na água. Um vai falar assim, esse copo está meio cheio, certeza. E o outro vai falar, esse copo está meio vazio. O primeiro vai representar, já que já tem metade, está faltando só a metade. Já que já tem metade de água, está faltando só a metade. Então ele vai ter um pensamento positivo, assim,
já tem metade, só falta metade. E o outro vai pensar ao contrário, falar, nossa, metade está faltando, então tá meio vazio. As percepções da mente são assim, não tem quem está com a razão. Um tem uma razão, outro tem uma outra razão. E com essa percepção as pessoas ficam... isso ilustra como é que a gente olha para o mundo e julga, e cada um julga. Então não tem como falar assim, você está certo, você está errado. Você está pensando de um jeito, certo? Você está interpretando de um jeito. Isso que você está vendo aí. O copo. Se ele está meio vazio, se está meio cheio, depende de como você está interpretando. E é importante saber isso, porque o copo é algo fenomênico. Ele só existe na representação. Então, tudo que você estiver vendo na representação e dando realidade àquilo que você está vendo, você não está percebendo que isso é como se fosse um sonho? Nem existe isso aqui. Tudo aqui é muito realístico, parece muito real, porque a representação é divina. Ela tem uma composição assim, aquilo que você imaginar aqui vai parecer real para você. Aquilo que você pensar vai parecer real para você. Então, a gente fica aqui pensando o mundo. Mas voltando agora, por que tem que estabelecer essa diferença entre a consciência percebe e a mente pensa? Porque as percepções estão no nível da consciência. Então, por exemplo, todos os seres que tiveram essa percepção, ou que têm essa percepção, eles sabem, essa percepção não é da mente do meu personagem. Aí é que vem a impessoalidade. Ela não é da mente do meu personagem, eu simplesmente estou percebendo isso. E aí, esse vídeo que fala a mente de Cristo porque nós fomos, na nossa realidade, nós somos expressão do ser, em razão disso, é que a gente tem a capacidade de ter as percepções. Só que elas não estão no nível da mente. Por isso que a gente tem que aquieta-te, tem que silenciar, ir para um estado de quietude, um estado de quietude, algo que está em nós, não está na dimensão da mente, está na dimensão do espírito, aquilo que é o ator subjacente ao personagem. Que nós não deixamos de ser o ator, porque a gente está na representação, a gente não deixa de ser o ator. Mas nós não somos quem nós estamos sendo. Nós não somos o personagem. Nós somos o ator. E por nós sermos o ator, é que a gente tem acesso às percepções da consciência, ou percepções conscienciais. Então, quando a gente interioriza, ali, nesse nível, estão as percepções. Por quê? É da nossa natureza. Não é produto de evolução da mente humana, evoluir e vou ter percepções. Não, as percepções já estão em nós. Por quê? Por causa da figura 2. Então, vai ser interessante fazer um paralelo, por exemplo, com a metafísica absoluta, porque o Darcy, volta na figura 2, Adriano, por favor. Ele vai centrar muito que a única realidade é a figura 2, ou seja, é o céu, é aquilo que é. E está completamente certo, que é a figura 2. Só que, para nós aqui, talvez não seja de grande utilidade saber isso. Assim, porque se você tiver, a menos que você não esteja identificado com o personagem, aí a validade é total. Mas enquanto você estiver identificado com o personagem, vai valer a pena você ter uma noção de que é uma unidade essencial entre a sua real identidade e a sua identidade fenomênica, porque só uma delas é real. Então, o personagem não é real. O ator entra na representação, continua sendo ator. Na representação, ele assume uma persona e uma identidade. Normalmente, ele identifica o corpo e a mente dele como sendo ele. E perde essa consciência aqui. É como se ele não... A consciência está nele, mas como ele só está vivendo no nível da mente, não consegue perceber. Porque a gente não percebe com a mente. A gente percebe com o espírito, percebe com a consciência. Então, a gente tem que interiorizar, ou fazer, por exemplo, como a Aldar fala, as contemplações meditativas. É isso, contemplar, meditar, acessar esse reino de Deus, esse local de quietude, essa mente de Cristo em nós. E aí as percepções fluem, simplesmente fluem. Outra forma de desfrutar essas percepções é você receber, como se alguém tivesse passado, por exemplo, alguma percepção que está, por exemplo, na Bíblia, nos textos sagrados, ou na metafísica, ou do Joel Goldsmith, ou do Masaru Taniguchi, não importa de onde, ou bíblicas, muitas percepções, e meditar, no sentido de refletir sobre elas, ficar em silêncio e deixar isso que está sendo falado, por exemplo, o homem é filho de Deus. Jesus falou assim, vai e fale para os meus irmãos, que eu vou subir para o meu pai, seu pai, meu Deus, seu Deus. Ele está compartilhando
uma revelação. Ele está falando, olha, esse que eu chamei de pai é o seu pai, esse que eu chamei de Deus é o seu Deus.